Muito bem, gente, nós temos a doutora Vivian de Camilles. Ela é especialista em Direito do Trabalho da Inocente Advogados. Então, doutora Vivian de Camilles, olha aí, no Brasil diversas vacinas são obrigatórias por lei. São exemplos as vacinas contra hepatite B, difteria, tétano, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, entre outras. Já no caso da vacina contra a Covid-19, cabe esclarecer que até o presente momento não existe nenhuma determinação. Aliás, nem temos a vacina ainda, né? Quer dizer, não há nem como ter alguma determinação, porque nem vacina temos ainda. Mas, doutora Vivian de Camilles, boa tarde. Boa tarde, Eli, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Úrsula. É um prazer muito grande estar aqui presente com vocês para conceder essa entrevista, tirar as dúvidas. Doutora, olha, tá a discussão de ser obrigatória ou não ser obrigatória. Cada estado pode obrigar a pessoa a se vacinar ou não? Olha, é uma questão bem polêmica mesmo, mas o Supremo Tribunal Federal, ele inclusive analisou umas ações diretas de inconstitucionalidade que estava discutindo isso, se o Estado pode obrigar ou não, se é constitucional ou não. E a decisão do plenário, né, que compõe todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, falando que a vacinação compulsória é constitucional, sim. Então, os estados podem determinar, né, que os cidadãos tenham que tomar a vacina. Inclusive, uma questão que foi analisada nesse julgamento é que é o benefício coletivo em prol do individual, né? Porque não é aí, é uma questão que atinge aí a população, essa pandemia. Então, nessa linha de raciocínio, o Supremo decidiu que é constitucional, sim, essa vacinação compulsória. Muito bom, doutora. Doutora, e as empresas, elas podem forçar o funcionário a tomar a vacina? Olha, Úrsula, eu entendo que sim, pelo seguinte, a Covid é considerada doença do trabalho. Então, se a gente pegar as empresas, elas têm que oferecer as máscaras, as luvas de proteção. Porque se o empregado pegar, pode ser caracterizado como doença do trabalho. Então, sendo caracterizado como doença do trabalho, é dever do empregador tomar as medidas cabíveis para proteger os empregados. E eu entendo que nessa seara de medidas que tem que ser adotadas, inclui a vacinação. É lógico que, se foi aprovada a vacina, já está liberada para o uso. Se o empregado tiver alguma impossibilidade, olha, não posso tomar essa vacina, se ele apresentar um atestado médico, aí eu acho que ele está dispensado. Mas a regra é que eu entendo que as empresas podem sim obrigar os empregados a tomar vacina, inclusive sob pena de dispensa por justa causa. Pode ser demitido então, doutora? Pode, porque Úrsula, nós temos que pensar que, olha a situação que nós estamos. Então, tá lá um empregado, ele se recusa a tomar vacina. Vamos pressupor que ele seja assintomático, que ele não tenha lá os sintomas. Imagina numa empresa, ao meu ver, seja empresa de pequeno, grande ou médio porte, ele vai e transmite para outras pessoas. Aí a pessoa vai lá, vai para casa, contamina os seus parentes. Então, é uma medida assim drástica essa dispensa por justa causa, mas já tem inclusive julgados falando que sinalizando por esta possibilidade. Agora, doutora, a gente vê uma briga, em especial São Paulo e o governo federal. Em São Paulo seria obrigatório, o governo federal diz que ninguém é obrigado. Então, quem legisla realmente? É o Estado ou é o governo federal nesse caso de vacina? É o Estado. Nessa ação que eu citei do Supremo Tribunal Federal, ele falou que os estados e os municípios têm as autonomias para realizar as campanhas de vacinação. Então, essa questão vai ficar a cargo do governo estadual. Entendi. E doutora, caso o funcionário seja demitido a partir do momento que ele não queira tomar a vacina, ele pode entrar com um processo contra a empresa? Olha, Urso, ele pode, né? A justiça é oferecida a todos os cidadãos têm direito à justiça. Só que tem que ver os fundamentos para entrar com essa ação. Porque, por exemplo, uma coisa ele apresentou o atestado e a empresa dispensou ele.
Mesmo assim, rescindiu o contrato. Eu acho que é uma dispensa arbitrária e ele pode reverter na Justiça do Trabalho. Só que eu acho que tem que ver, visto isso com cautela, principalmente porque depois da reforma trabalhista, na Justiça do Trabalho agora tem a sucumbência, né? Os honorários sucumbenciais. Então, quem perde a ação paga o advogado da parte contrária. Então, eu acho que pode sim propor ação na justiça para reverter essa dispensa, mas tem que ser analisado o caso concreto, tem que verificar mesmo se a dispensa foi arbitrária, porque senão a pessoa entra com a ação, aciona o Poder Judiciário e depois acaba a ação sendo julgada improcedente e ele tendo que pagar esses honorários de sucumbência. Entendi. E doutora, e para quem trabalha em home office, vai ser obrigado também a tomar vacina? Olha, eu vou dizer para você que sim, viu? Ao meu ver, as empresas que eu tenho como cliente, eu oriento para vacinar todos, porque o home office, algumas empresas têm o home office em 100%, mas às vezes o empregado tem que ir até a empresa. Entendi. Agora, doutora Vivian de Camires, advogada especialista em direito do trabalho da Inocente Advogados. Qual o recado que a senhora deixa para todos os trabalhadores em relação à vacinação? Olha, eu oriento as pessoas a se vacinarem. Tem muita polêmica surgindo por conta da questão da vacina, mas a partir do momento que a Anvisa aprovar, eu oriento as pessoas a se vacinarem, a tomarem as cautelas devidas. Confesso para vocês que é difícil, né? Usar máscara, ficar com a máscara todo dia, trabalhar de máscara, mas eu posso falar para vocês, até peço aí a liberdade de falar, eu peguei Covid, eu fiquei internada, então é uma situação que eu não desejo a ninguém. Então eu oriento a todos os trabalhadores, usem as máscaras, usem as luvas. Se a empresa ofereceu a vacina, vai disponibilizar, tome a vacina, tem que se prevenir, porque com a saúde a gente não pode brincar, né? Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa e olha, boas as explicações, e é bom que os funcionários, os empregados, né, os trabalhadores fiquem atentos, porque a empresa passa a ter realmente quase que um poder para exigir que todos se vacinem, né, doutora? Sim, principalmente se tratando aí dessa saúde que pode afetar a saúde de todos, né? Porque caso contrário, doutora, caso contrário, se ele se infectar na empresa, ele pode mover uma ação também, né? Sim, porque exatamente, né? É a faca de dois gumes. Se a empresa também não concede as luvas, as máscaras, se a empresa não fornece todo o aparato para ele se prevenir e ele pega a Covid, ele contrai a Covid, ele sim pode entrar com uma ação na justiça requerendo a indenização devida. E assim também a empresa, se caso o funcionário não quiser ser vacinado, né, doutora? Exatamente. Olha, muito obrigado, doutora, pela sua participação, muito obrigado. Mas se as pessoas quiserem mais informações, sejam elas empresários ou trabalhadores, tem algum meio, alguma forma de chegarem a mais informações, doutora? Sim, podem entrar em contato comigo. Eu sou advogada, né, sênior da Inocente Advogados Associados. No nosso site tem meu e-mail, todos os telefones de contato, e eu me coloco à disposição. Ok, então, doutora, muito obrigado e uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço o convite, Eli, porque aqui, além de advogada, você tem uma fã. Obrigado, doutora Vivian. Muito grande. Desejo a você, a Úrsula, um bom ano e para todos os ouvintes, e que este ano seja melhor que o outro. Exatamente. Doutora, tudo a gente deseja a senhora em troca, né, do que a senhora nos falou, em dobro para a senhora, tá? Uma boa tarde. Muito obrigada, um abraço. Eli Correia.